Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. O livro da Gênesis, o livro da criação, capítulo 20, Abraão e Abimeleque. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur. Depois peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, tomou a Sara para ser sua mulher. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não tinha se deitado com Sara. Por isso disse Abimeleque: Senhor, Jeová, matarás também uma nação justa? Não me disse Abraão mesmo, é minha irmã? E Sara também não me disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é meu profeta, e ele rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lá restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor de minha mulher. É que, na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde chegarmos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, servos e servas, e os deu a Abraão. Restituiu-lhe Sara, sua mulher. Restituindo-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida.
E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor Jeová havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O nascimento de Isaque, capítulo 21. E o Senhor Jeová visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor Jeová a Sara, como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que eu ouvir se rirá comigo. Disse mais Sara: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Agar e Ismael são mandados embora. E viu Sara que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava. E disse Sara a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada na tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com Ismael, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Aliança com Abimeleque.
E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. Assim fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse Abraão: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Jeová, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Deus manda Abraão sacrificar Isaque, capítulo 22. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão! E Abraão disse: eis-me aqui. E disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs Sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Isaque disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão a seu filho Isaque: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho,
e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor Jeová lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E Abraão disse: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor Jeová se proverá. Então o anjo do Senhor Jeová chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor Jeová, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão voltou para os seus moços e seguiram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, Uz o seu primogênito, Buz seu irmão, e Quemuel pai de Arã, e Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumã, ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. A morte de Sara, capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E Abraão fez luto por Sara e chorou por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dá-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor Abraão, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com ele, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta nas vossas terras, ouve
ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Maquipela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron, que habitava no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão diante dos ouvidos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: Não, meu senhor Abraão, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se concordares, ouve-me, eu te peço. O preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor Abraão, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou para Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Maquipela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou como propriedade de Abraão diante dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela, em frente de Manré, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et como possessão de sepultura para sempre. Uma esposa para Isaque. Capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor Jeová havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Disse Abraão: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo de Abraão: Se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, devo fazer o teu filho retornar à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças para lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho.
Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças para lá tornar a meu filho. Então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor Abraão e partiu, pois todos os bens de seu senhor Abraão estavam em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar água. E disse o moço de Abraão: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e usa de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça, a quem eu disser, abaixe agora o seu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu veja nisso que fizeste beneficência a meu senhor. E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito bonita, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu até a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse: Peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E Rebeca disse: Bebe, meu senhor, servo de Abraão. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Apressada e despejando o seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor Jeová havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os seus camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 siclos de ouro. E perguntou-lhe: De quem és filha? Faze-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E Rebeca lhe disse: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca e filha de Naor. Disse-lhe mais Rebeca: Também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor Jeová. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão,
que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor Abraão. Quanto a mim, o Senhor Jeová me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor Abraão. E a moça correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras que sua irmã Rebeca dizia sobre aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor Jeová, porque estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então foi aquele homem até a casa e desataram os camelos, dando-lhes palha e pasto. Deram também água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse o enviado de Abraão: eu sou o servo de Abraão. E o Senhor Jeová abençoou muito o meu senhor Abraão, de maneira que se tornou grande, e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor Abraão, já idosa, deu a ele um filho, e ele é herdeiro de tudo quanto tem. E meu senhor Abraão me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor Abraão: e se porventura a mulher não quiser me seguir? E meu senhor Abraão me disse: o Senhor Jeová, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família e te negarem a mulher. Livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a moça que sair para tirar água, e a qual eu disser: peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor Jeová designou ao filho de meu senhor Abraão. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou, abaixou o seu cântaro e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei: de quem és filha?
E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor Jeová e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor Abraão, fazei-me saber, senão também me fazei saber para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor Jeová procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma e leva, para que seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor Jeová. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor Jeová. E tirou o servo de Abraão vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: deixai-me ir a meu senhor Abraão. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a moça conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor Jeová tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor Abraão. E disseram: chamemos a moça e perguntemos a ela. Então chamaram a Rebeca e perguntaram-lhe: irás tu com este homem? E ela respondeu: irei. Então despediram sua irmã Rebeca e a sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência conquiste a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e montaram os camelos, e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Laá-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo à tarde, quando levantou os olhos e viu os camelos que se aproximavam. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque. Então desceu do camelo e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor Isaque. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes, paz seja convosco. Glória a Deus. Amém.